Little Bai usou seus poderes, o céu ficou negro como breu, e o trovão acima emitiu energia sombria. Wei Yang ficou surpreso, tremendo de medo com a presença que enviava calafrios pela espinha. O que é isso? Além disso, como ele poderia fazer isso? Ele virou o relâmpago negro. Todos na área do público estavam suando profusamente. Que tipo de energia aterrorizante é essa? Mal consigo respirar. Su Xianbai tem esse nível de poder? Outros também estavam assustados, essa é exatamente a sensação. No momento em que ele fez seu movimento, eu fui empurrado para trás por essa energia. Liu Junshen murmurou, essas pessoas são todos monstros. A aura liberada pela habilidade do Deus Demônio emite uma energia aterrorizante. Liu Jinyu também permaneceu cauteloso, essa energia maligna é a própria habilidade que Su Xianbai despertou, ele convocou o Deus Demônio? Mu Xia franziu a testa e disse, isso é de fato a energia de um demônio. Não há dúvida sobre isso, mas Su Xianbai não convocou o Deus Demônio. Embora eu não saiba como ele conseguiu fazer isso, não se pode negar que ele fundiu esses dois tipos de habilidades. Neste momento, a habilidade do Deus Demônio percorria o corpo de Su Xianbai, e marcas escuras começaram a aparecer em seu rosto e pescoço, e então? Os meus resultados de treinamento desapontam você? Wei Yang exclamou, de fato, você não é ordinário. Para possuir o infinito Du Jin, parece que você simplesmente teve sorte. Little Bai franziu a testa, você não precisa me provocar. Há um mês, eu realmente não era páreo para você, mas agora não tenho tanta certeza. Nesta luta, não usarei o infinito Du Jin. Esta é a minha própria técnica, chamada Little Bai realmente se move muito rápido. Em pouco tempo, Little Bai avançou bem na frente de Wei Yang. Wei Yang apressou-se a levantar a mão para bloquear com proteção do corpo de cristal de gelo, mas isso se mostrou ineficaz. Little Bai imediatamente quebrou sua habilidade. Wei Yang deu um passo para trás, a aura dessa pessoa havia mudado completamente, não se parecia mais com a da primeira rodada. Além disso, qual era o efeito dessa energia negra que fazia sentir-se tão inquieto? Você foi atingido? Um longo arranhão apareceu no rosto de Wei Yang. Não apenas isso, mas o arranhão permitiu que a habilidade de Deus Demônio de Little Bai penetrasse. Mo Yan ficou surpreso. Por que ele não continua a perseguição em uma oportunidade tão boa? Por que ele parou? Zhong Zeqin observou, não apenas Su Xianbai, mas ambos haviam interrompido seus ataques. Neste momento, Wei Yang estava sendo manipulado pela habilidade de Little Bai. As palavras de Little Bai o alertaram de que havia chegado ao fim, você deve ter percebido agora. Seus 5 sentidos foram retirados por mim, continuar lutando é sem sentido. Apenas admita a derrota, você não tem chance de vencer. Wu Yui teve que reconhecer a habilidade de Little Bai, com apenas a energia sombria malévola irradiando dele, ele pode intimidar seu oponente e retirar os sentidos deles. Este é o poder de um Deus Demônio. Mas não se supõe que o sistema de espírito sombrio convoque esse tipo de habilidade? Por que ele não simplesmente convoca o Deus Demônio? Esta é uma grande oportunidade para estabelecer sua autoridade em Star Place. Drácula explicou, o Deus Demônio Azura não é um espírito sombrio comum. Normalmente, Su Xianbai não tem a capacidade de subjugá-lo, convocar um Deus Demônio à força causaria muito dano e provavelmente resultaria em um retrocesso. Por outro lado, a energia sombria é a habilidade mais básica de um Deus Demônio, e o nível de perigo é muito baixo. Ao combinar a energia sombria com relâmpago, ele pode aprimorar seu ataque geral, até mesmo uma pequena ferida poderia garantir sua vitória, sacrificando o mínimo para ganhar o máximo. Este Su Xianbai é bastante astuto. Little Bai bocejou repetidamente, parecendo muito cansado, enquanto a energia malévola continuava a emanar ao seu redor, não lutar é equivalente a se render, ele nem consegue fazer um julgamento sobre sua própria posição. Ele ainda quer continuar resistindo? Porque era impossível saber onde estava Little Bai, Wei Yang apontou aleatoriamente em uma direção, Su Xianbai, como você conseguiu tirar meus 5 sentidos, deveria aproveitar sua vitória e pressionar o ataque.
Por que você iria querer me dar a chance de desistir? Little Bai estava furioso. Estou bem aqui, você ficou estúpido. Wei Yang fechou os olhos e disse, então, se você realmente perder esta partida, será porque subestimou seu oponente. Little Bai ficou surpreso. Perder? Esta pessoa não pode ser. Antes que ele pudesse terminar de falar, os pés de Little Bai foram congelados, e não apenas isso, toda a arena foi congelada. Esta era a técnica secreta da zona de gelo extremo de Wei Yang. Little Bai olhou ao redor, vendo que tudo estava congelado, mas sua expressão permaneceu impassível. Pelo contrário, ele criticou o movimento recente de Wei Yang. Você é realmente teimoso. Eu te dei a chance de desistir, por que você precisa ser tão inflexível? Eu não queria levantar a mão contra você, você realmente não acha que congelando toda a arena consegue me restringir? Vendo que Wei Yang não teve nenhuma reação, Little Bai de repente percebeu, eu esqueci, seus 5 sentidos foram tirados dele, ele não pode me ouvir falando. Wei Yang disse calmamente, Su Xianbai, você é a primeira pessoa, além dele, que conseguiu me levar a esse ponto. Não posso negar que você realmente tem talento para combate, mas você ignorou um ponto. O frio é o meu 6º sentido, congelar a arena não é para te prender, mas para sentir sua posição. Prepare-se para receber meu movimento final, a espada sagrada Excalibur. Long Yan, preocupada com seu filho, disse, Wei Yang, você já garantiu uma vaga na guarda, por que precisa correr tantos riscos? Se algo acontecer com você, o que eu farei? Ping'er também estava preocupada com Little Bai, mestre, por favor, tenha cuidado, absolutamente não se machuque. Os espectadores admiraram a enorme espada materializada pelos poderes de Wei Yang, isso é realmente o rei das espadas lendário? É realmente colossal. O fio dessa espada corta até os ossos, estou tremendo. Nunca esperei que o rei das espadas lendário estivesse em suas mãos. Little Bai permaneceu impassível, bem, parece que subestimei você. O gelo sob seus pés havia sido quebrado pelos próprios poderes dele. Little Bai, cheio de espírito de luta, disse, se você quer colidir comigo de frente, então vamos fazer isso. Vamos ver quem é mais forte. E se revelou ser uma enorme bola de energia maligna, lançada em direção a Wei Yang. Wei Yang dirigiu simultaneamente sua espada de gelo em direção a Little Bai. A espada sagrada do julgamento e o fruto do olho divino colidiram entre si. Little Bai gritou alto, vamos lá, vamos resolver isso de uma vez por todas. Mu Yuan arregalou os olhos, a força dos dois era comparável, e continuar a luta poderia muito bem resultar em ferimentos para ambos. Depois que as duas energias entraram em contato, uma explosão alta ecoou. Os espectadores nas arquibancadas estavam maravilhados, incrível, os dois são impressionantemente fortes. No entanto, o que é aquilo caindo do céu? Fragmentos caíam caoticamente. Ao mesmo tempo, em outro lugar no lugar estelar, no Instituto de Pesquisa, Li Xin estava assistindo a batalha na tela enquanto comia pipoca. Há uma chance, Little Bai vai ganhar isso. Treinando dia e noite, finalmente o esforço está valendo a pena. Se ela realmente derrotar Long Wei Yang, o rank de guarda de Little Bai certamente será muito alto. De repente, um estrondo alto ressonou no Instituto de Pesquisa. Li Xin, sentado na sala de controle, também foi afetado, fazendo com que pipoca caísse por toda parte. O que foi isso? A minha pipoca caiu? Um terremoto? Quando Li Xin olhou para a tela de controle, viu que toda a equipe de segurança havia sido morta. Aquela pessoa é um participante do torneio de seleção, na verdade, é o monstro Ma Fuxi que veio para o Instituto de Pesquisa. O monstro está devastando tudo em busca de seu alvo. Eu posso sentir agora, o presente da luz está cada vez mais perto, está bem atrás daquela porta. Então, ele balançou uma mão para quebrar a porta de proteção, finalmente, posso vê-lo, isso é o que eu tanto ansiava. Com o presente da luz, posso superar o platô da classe divina e alcançar a evolução perfeita.
Justo quando estava prestes a se aproximar da pedra, os guardas estelares de nível B, no ponto 1, e o homem da espada Aurora Udashai entraram com sua espada. O diretor ordenou: se você entrar nesta porta sem permissão, você morrerá. Mas o monstro não se importou com os guardas de nível B, no ponto 1. Ele bloqueou facilmente o rosto de Udashai com uma mão, matando-o instantaneamente. Por que esses mosquitinhos estão me incomodando em um momento como este? Li Xin ficou pasmo. Udashai foi instantaneamente morto por ele. Ele era, afinal, o mais forte guarda de nível B. Ele tinha a intenção de atacar o meteoro, e ainda assim, Udashai não conseguiu pará-lo. Como eu poderia, de alguma forma, ficar em seu caminho? Eu inicialmente vim aqui apenas por causa de Long Min e Suxian Bai, pelo bem do diretor. Sou apenas um funcionário, não há necessidade de eu arriscar minha vida pelos assuntos do diretor, fingindo não ver nada. Wei Yang lentamente abriu os olhos, finalmente se libertando da habilidade de Little Bai. Os 5 sentidos se recuperaram. Foi o limite de tempo que se esgotou? Ou Su Xianbai o liberou voluntariamente? Wei Yang ficou surpreso ao ver a habilidade de Little Bai. Em Lessons of Jin, você não disse que não usaria em Lessons of Jin? Por que está voltando atrás na sua palavra? Little Bai sacudiu a cabeça. Eu também não queria. Esta é uma habilidade passiva, não posso controlá-la. Para compensar, eu levantei a restrição dos 5 sentidos sobre você. Wei Yang disse: então foi você quem a ativou? Long Yan, não fique apenas observando pela porta, vá para a arena. Droga, essa maldita escuridão indefinida. No momento em que Su Xianbai segurou a espada, Wei Yang perdeu qualquer chance de ganhar. Lessons of Jin poderia agir autonomamente, sem a vontade do proprietário, liberando energia sem controle. Su Xianbai não só não consumiria energia durante a batalha, mas ficaria mais forte, enquanto Wei Yang se tornaria mais fraco. Essa luta estava perdida, e ele realmente não podia suportar ver a aparência derrotada de Wei Yang. Justo então, um estrondo alto ecoou. Todos ficaram assustados, chocados. Wu Yui pareceu perceber algo. Isso não é Liu Jianyu gaguejando? Mestre Mu, o que foi esse barulho alto agora? Mu Xi escutou atentamente, soou como se o laboratório de pesquisa tivesse desabado. Uma coluna de energia tremenda irrompeu da sala de pesquisa, alcançando o céu. O monstro havia obtido o dom da luz, e o plano estava se desenrolando suavemente. Espero que aqueles guardas de classe S cheguem aqui logo, o tempo basicamente está se esgotando. Isso é o que tenho lutado pelos últimos 10 anos. Ao consumir o dom da luz, posso ganhar poder de classe divina. Mas antes que ele pudesse colocar o dom da luz em sua boca, Li Xin apareceu, lançando um feitiço que se prendeu ao alvo. O dom da luz desapareceu das mãos do monstro, sumiu. HMPH, uma transferência espacial. Acontece que ainda há uma formiga pequena que não morreu. Li Xin estava acima, pronta para entrar em batalha, embora eu não queira me envolver nos assuntos do Din Liu. Como cidadã do lugar estelar, se eu ver você cometendo atos de violência na minha frente, querendo levar o tesouro, o dom da luz do lugar estelar, lamento, mas não posso permitir isso. O monstro, enfurecido, disse: pare com os disparates. Para onde você transferiu o meteorito? Li Xin sentiu-se tensa e não conseguiu falar. Os olhos de Li Xin se arregalaram quando ela viu o monstro usar um bloqueio de alvo. Esta não é uma técnica que ele usou no torneio de seleção, e além disso, essa energia não parece certa, não é energia humana. Imediatamente, muitos tentáculos se envolveram firmemente em torno de Li Xin, impedindo-a de se mover. Vou te dar 5 segundos para pensar. Se você não quiser ser morta por mim, apresse-se e revele a localização do meteorito. Li Xin estava sendo estrangulada, mas permaneceu resoluta. Você acha que suas ameaças têm algum efeito sobre mim? No momento em que decidi agir, já havia pensado nas consequências. Mas, assim que eu conseguir ativar o espaço de teletransporte, você não poderá me matar. Eu configurei uma nova barreira do lado de fora, a luz do dia. Ela só permite teletransporte e pode cortar qualquer conexão com o exterior. O monstro refletiu: no começo, eu realmente não conseguia sentir a energia do presente da luz.
Li Xin continuou, uma vez que você me matar, você sonhará para sempre em encontrá-lo. O monstro franziu a testa, você é muito inteligente, no momento em que atacou, atingiu meu ponto fraco. Isso pode proteger sua vida temporariamente, mas nada mais. Então, o monstro manipulou seus tentáculos para apertar em torno de Li Xin, parecendo querer esmagar seus ossos. A dor infligida pela trava do submundo era realmente insuportável. Diga-me rápido, onde você escondeu o meteorito? Li Xin riu, eu o coloquei em um local que você nunca conseguirá encontrar. Zhong Zeqin correu em direção ao Instituto de Pesquisa a toda velocidade, a luz que vi agora no Instituto de Pesquisa. Li Xin estava de plantão lá, ela absolutamente não pode estar em perigo. Liu Jianyu está correndo ainda mais rápido do que ela, e o decano Liu também está a caminho. Além disso, Drácula e 2 guardas de nível S chegaram, parece que a situação não está boa. Alguns minutos depois, Zhong Zeqin finalmente chegou à entrada do Instituto de Pesquisa, não vendo o corpo de Li Xin dentro. Ela observou Liu Jianyu parado, atordoado, em frente ao espaço vazio, sua boca tremendo, meu meteorito, meu presente de luz. Zhong Zeqin pensou, este velho cego ficou louco? Mas quando ela olhou para baixo, viu Elfire Mafushi deitado em uma poça de sangue, com algo perfurando suas costas, provavelmente do momento em que o monstro havia eclodido dele. Sem hesitar, Zhong Zeqin pulou para baixo, essa pessoa entrou pela arena, certamente deve ter alguma relação com isso. Certamente, posso encontrar algumas pistas nele. Estranho, sua ferida parece ser um golpe auto-infligido, mas por que ele faria isso? É para esconder algo? Então, ela apoiou Mafushi e o sacudiu para acordá-lo. Por favor, se você ainda está vivo, dê-me algum sinal. Ela então deu um tapa forte no rosto de Mafushi. Ele imediatamente tossiu e engasgou. Zonze respirou aliviada. Ótimo, você ainda está respirando. Onde está Li Xin? Onde está Li Xin? Você deve saber. Liu Jianyu, no entanto, não prestou atenção à vida de Li Xin, focando exclusivamente em seu meteorito. Ele driu a espada e cortou em direção a Mafushi. Meu meteorito, fale rapidamente. Mas Zhong Zeqin bloqueou sua espada com grande facilidade. O velho cego entende a sequência dos eventos? Espere eu terminar de perguntar antes de ser sua vez. Liu Jianyu, furioso, respondeu, bloquear minha espada 2 vezes é, de fato, impressionante. No entanto, como a vida pequena de um mero membro da equipe como Li Xin pode ser comparada ao meu presente de luz? Nesse momento, Drácula deu um passo à frente. Você não precisa discutir, as câmeras de vigilância neste lugar foram todas destruídas. Ele era o único que ainda estava vivo na instalação de pesquisa. Se ele morresse, todas as nossas pistas seriam cortadas. Entregue-o para mim, eu conheço alguém que pode salvá-lo. No final, Mafushi foi levado a Muxia para tratamento. Após abrir os olhos, Muxia perguntou, Yoi, você está acordado? Mafushi murmurou, seu rosto um pouco familiar, parece que é o Sênior Muxia. Por que estou aqui? Você é quem me salvou? Muxia não respondeu à sua pergunta, mas secretamente elogiou, não é à toa que você é o aluno mais valorizado de Ma Fei. Normalmente, alguém ferido tão gravemente já teria morrido há muito tempo. Você conseguiu sobreviver, parece que Ma Fei te deu uma boa surra. Sem esperar que Muxia respondesse, Mafushi tremia enquanto tentava se levantar. Sinto muito, Sênior Muxia, não posso simplesmente ficar aqui deitado. Aquela coisa selou meu mestre, eu preciso resgatá-lo. Mas então ele imediatamente desabou novamente, de dor, merda, é tudo culpa minha por ser tão inútil. Se eu pudesse ter matado aquela coisa desde o começo, nada disso teria acontecido. Muxia suspirou, você realmente é igual ao seu mestre. Drácula estendeu a mão para ajudar Mafushi a se levantar, você não precisa se preocupar com seu mestre, estou muito ciente da força de Mafi. Ele não vai morrer tão facilmente. Mafushi ficou surpreso ao ver Drácula diante dele. Drácula continuou, diga-me as informações que você conhece, você só precisa descansar e se curar, eu cuidarei do resto.
Neste momento, Li Xin já havia sido possuído por aquele monstro, ele estava na floresta desolada sinalizando seus companheiros. Vamos, devemos ir agora. Se continuarmos arrastando isso, as feras espirituais vão nos perseguir. O predador de classe divina, Ren Faian Yu, ouviu o chamado de seu companheiro e apareceu. Olhe como você está ansioso, parece que as coisas não saíram bem. Você trocou de corpo, Você não era um homem de cabelos vermelhos da última vez? Por que trocou por um corpo feminino? Você perdeu o interesse na minha forma? O monstro de coração gelado respondeu, que nonsense você está falando? Este corpo é a única pista para encontrar o presente de luz, eu devo levá-la embora. Dentro de Li Xin estava apenas o monstro que possessou Ma Fuxi, um predador de classe Deus conhecido como Senhor da Primavera do Nether Bate. Bate se virou e disse, vamos, nosso tempo está se esgotando. De repente, uma voz e passos apressados se aproximavam dos dois, espere por mim, isso é muito enganoso, você está planejando me abandonar? Azan vai se perder. Esse era o macaco de 6 olhos, um predador de classe demoníaca. Azan. Depois que Ma Fuxi contou tudo a Muxi e Drácula, Drácula acenou com a cabeça, então é assim. Controlado por um predador de classe Deus. Faz muito tempo desde que encontrei essas criaturas de classe Deus. Infelizmente, atualmente sou supervisor do lugar das estrelas e não posso sair facilmente. Lilith, Feng Mian. A missão de resgatar Li Xin é atribuída a vocês duas, completem a tarefa e tragam-na de volta imediatamente. Quanto àquele predador de classe Deus, quero que ele esteja morto. Lilith imediatamente se levantou, pronta para lutar. Lilith aceita a ordem, jura completar a missão a todo custo. Feng Mian, também levantando os olhos do livro que estava lendo, respondeu, entendido. Little Bai abriu a porta decididamente, enfrentando Drácula e Muxia. O plano de resgate para Li Xin me inclui também. Zonze ficou atrás com os braços cruzados, e eu? Little Bai disse, eu sou o mestre dela, eu devo trazê-la de volta. Zonze rosnou, ela é minha amiga, eu também tenho que ir salvá-la. Muxia, segurando a cabeça, estava sem palavras, deve ser Yuan Yuan quem o trouxe aqui. Minha casa se transformou em uma sala de reuniões para os guardas estelares? Minha vida de aposentado é verdadeiramente miserável. Liu Jianyu respondeu com raiva, com o que você conta para realizar essa missão? O oponente é uma criatura carnívora de baixo nível, você nem é qualificado. Little Bai zombou, eu vejo você, velho cego, você tem motivos ocultos. Você só se importa com seu meteorito. Você realmente se importa se Li Xin vive ou morre? Lilith disse firmemente, você não precisa se preocupar, eu nunca falhei em uma missão que aceitei. Você não precisa correr riscos, eu trarei Li Xin de volta. Muxi interveio, não há necessidade de desanimar o entusiasmo da juventude. Su Xianbai já derrotou Long Wei Yang para avançar para os guardas estelares, certo? É uma oportunidade perfeita para experiência prática, para aprender um pouco. Little Bai pensou consigo mesmo, isso é ótimo, com o mestre Mu falando a meu favor, isso deve ser bom. Muxia se virou para Drácula e disse, Drácula, você não tem objeções, tem? Drácula não se atreveu a se opor, não, eu não tenho. Muxia acenou com a cabeça, então vamos aproveitar o momento, estou velho e preciso ir para a cama cedo. Drácula sentiu-se ansioso no coração, o mestre Mu parece estar bravo comigo, vou lhe dar um voucher de chá para compensar em outra ocasião. Drácula se virou para Little Bai e disse, Su Xianbai, devido ao incidente repentino no Instituto de Pesquisa, a sua cerimônia de promoção de guardas não pode prosseguir. Agora, com meu título de Lord Drácula, aceito sua identidade como os guardas das estrelas. Infinidade do Jin Su Xianbai, qual é o seu ranking de guarda? Ma Fuxi, deitado na cama se recuperando de seus ferimentos, ficou muito surpreso, eu realmente não esperava que ele derrotasse Long Wei Yang. Esse cara não é simples. Drácula anunciou o rank anão B. Little Bai ficou extremamente satisfeito ao ouvir isso.
Drácula ordenou que a missão de resgate de Li Xin fosse realizada por 4 membros, Lilith, Feng Mian, Su Xianbai e Zhong Zeqin. Após uma investigação cuidadosa, a equipe de Su Xianbai tinha bloqueado a rota de fuga do inimigo. Little Bai explicou: eu conheço essa rota. Após a primeira rodada do torneio de seleção, estudei o mapa do lado de fora do Lugar das Estrelas, exceto pela área inexplorada e uma região designada como absolutamente proibida. Se os guardas entrarem naquele lugar, ninguém consegue sair vivo. Essa área é referida como o Cemitério dos Guardas. Lilith estava surpresa. O mapa fora do Star Place tem milhares e milhares de caminhos, mas ele consegue lembrar até das menores trilhas nesta floresta. Quanto de matéria cinza ele tem em seu cérebro? Feng Mian elogiou: você é uma pessoa bastante interessante. Quem teria tempo para memorizar um mapa? Pequeno Bai respondeu: é apenas um hábito que se formou ao longo do tempo. Essa pessoa quer nos manter escondidos, e ele deve ser detido antes de entrar no cemitério dos guardas. O grupo de monstros de Bat ainda estava procurando a pedra. Azan reclamou: Azan está tão entediado. Você disse que haveria uma luta, e foi por isso que eu te segui até aqui. Você é um fraude. Yanil sentiu que algo havia cortado seu fio. O fio que eu configurei foi cortado. Os perseguidores chegaram rapidamente, ao todo 4 pessoas, ou melhor, 5. Azan ficou empolgado: 5 pessoas, hein? Só suficientes para preencher os dentes de Azan. Minhas mãos estão coçando, deixe Azan ficar e cuidar deles. Yanil perguntou: você quer enfrentar 5 sozinho? Você está se superestimando. Bat comandou: deixe os soldados para Yanil lidar, e Azan, eu tenho uma tarefa mais importante para você. Azan ouviu o comando do líder Bat, sua expressão congelada por um momento. Ele se virou para aquele que estava em seu ombro e disse: esta missão importante que você mencionou é só isso? Eu vou te carregar. Bat, notando o comportamento inquieto de seu companheiro, propôs sua própria ideia: não conheço a força dos perseguidores, então não é necessário correr o risco de confrontá-los de frente. A melhor estratégia é utilizar as memórias deste corpo para encontrar o paradeiro do presente da luz. Ele estreitou os olhos, satisfeito com o plano que havia preparado. Este processo consome muita energia, preciso dar o meu melhor. Se eu me distrair, posso muito bem cair em perigo. Portanto, você deve me manter seguro. Azan, embora alto e um pouco devagar para entender, compreendeu que sua tarefa era simplesmente proteger o líder. A melhor maneira de fazer isso era carregá-lo nos ombros e seguir em frente. Depois de ouvir as instruções de Bat, uma vez que chegassem ao cemitério dos guardas, isso significaria nossa vitória. Então, os 2 conspiradores entraram na noite, na floresta escura e sem fim. Do outro lado, Su Xianbai enfrentava uma situação mais complicada. Sua equipe, perseguindo em direção à borda da floresta, de repente detectou perigo: é uma emboscada. Ele gritou alto, e os olhos de todos se voltaram para uma pedra pesada caindo, temendo que não conseguissem escapar a tempo, sabendo que seriam esmagados em polpa. Em uma situação crítica, Zonze brandiu sua espada e gritou: deixem que eu cuide disso. Uma série de cortes rápidos cortou o ar, acabando por despedaçar a pedra no meio do caminho, fazendo com que os fragmentos chovessem ao redor dos 4. A irmã que encerrou os dentes e falou com o mestre por trás disso: mostre-se. Assim que ela terminou de falar, uma coluna de luz desceu repentinamente bem na frente de onde estavam, trovejando com um estrondo. O predador Renfa e Yanyu apareceram, vestidos provocativamente em suas clássicas biquínis roxas, e se dirigiram ao grupo de Su Xianbai. O que vocês acabaram de experimentar era apenas uma saudação, isso é tudo, queridas guardiãs das estrelas. A intenção de impedi-los de prosseguir estava bem clara. Se quisessem avançar, enfrentariam a morte. Com tal arrogância de apenas uma pessoa, Lilith não pôde deixar de retrucar: quem vai morrer é você. A irmã Qin ao seu lado também estava preparando sua espada. De fato, ela não conseguia mais conter seu desejo de atacar. Na atmosfera tensa carregada de pólvora entre as 3 mulheres, Su Xianbai decidiu se adiantar para proteger Lilith e a irmã Qin, fazendo uma previsão e falando diretamente para Yanyu:
todos, acalmem-se, isso é apenas uma tática de atraso do inimigo. Se não estou enganado, haverá outras emboscadas atrás disso. Nosso tempo é limitado, precisamos mudar nossas táticas. Feng Mian era quem estava na parte de trás, e ele era alguém que raramente elogiava os outros, muito bem, mantendo a calma em uma crise. Su Xianbai, aproveitando sua força inata, convocou relâmpagos negros, o som crepitante entrelaçando-se com sua voz, criando uma cena pronta para a batalha a qualquer momento. Para evitar perder muito tempo, Su Xianbai confiou firmemente, deixe-me segurar os inimigos à frente. Todos os outros aproveitem a oportunidade para romper o cerco. Se houver mais emboscadas por trás, usem este método para lidar com os inimigos, não há necessidade de entrar em combate, não há necessidade de voltar. O ponto principal é que, não importa o que aconteça, devemos deter rapidamente os inimigos antes que eles alcancem Li Xin no cemitério. Sob a pressão da situação de emergência, Lilith admirou novamente Su Xianbai. Em tão pouco tempo, ele já havia elaborado uma estratégia de combate, algo totalmente impensável para alguém que era apenas novato em sua primeira missão. A irmã Qin, é claro, não poderia permitir que ele fosse para a batalha logo de início. Preocupada que um homem pudesse hesitar contra uma mulher, ela avançou. Ela disparou em direção a Yan Yu, passando rapidamente por Su Xianbai, e chamada alto sem olhar para trás, deixe a missão de segurá-los comigo, todos os outros aproveitem a chance para romper. Os três não impediram a velocidade da irmã Qin. Zhong Zeqin já tinha um plano em mente, se se trata apenas de comprar tempo para atrasar sua perseguição, então devemos liberar diretamente nosso trunfo mais forte, o que definitivamente trará bons resultados. Além disso, ele pensou, como ela está enfrentando um contra 4 e permanece tão composta, posso deduzir que esta mulher é muito perigosa. Ao redor deles, o som de Svi-Svi começou a ecoar. Zhong Zeqin lançou incansavelmente habilidades de espada contra Yan Yu. Ela permaneceu calmamente parada, respondendo com o corpo de seda do amor. Em vez de usar armas convencionais, o cabelo de Yan Yu era sua arma. Tingido de rosa, possuía a capacidade de endurecer e amolecer à vontade de sua mestra. À medida que os dois lados se chocavam, o som das ondas sonoras colidindo bang 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 causava a destruição da terra e das pedras ao redor. Zhong Zeqin persistentemente utilizou o rosto do dragão rompendo o espaço para contrabalançar os ataques de Yan Yu. Naquele momento, era o momento perfeito para o plano. Ele apenas precisava se virar e gritar para os três outros, agora é nossa chance, vão. Feng Mian liderou o caminho, seguido de perto por Su Xianbai e Lilith, todos os três correndo para o outro lado. No entanto, Yan Yu estava totalmente ciente das ações da equipe dos guardas estelares. Ela lançou um olhar de lado, usando sua voz encantadora para avisar, querem sair? Não será tão fácil. As mechas restantes de seu cabelo que ainda não haviam sido usadas mergulharam no chão, emitindo sons de bang bang bang. Em seguida, o som de Svi-Svi ecoou, enquanto mechas individuais de cabelo atacavam a equipe. Vendo sua técnica, os olhos de Su Xianbai se arregalaram de espanto, exclamando, o alcance do ataque. Como pode ser tão grande? Cada mecha de cabelo seguia uma após a outra, formando precisamente um mar prateado dos todos os estrelas, criando arcos parabólicos que rapidamente fechavam a distância até a equipe. Zhong Zeqin ainda estava avançando. Lilith assumiu a tarefa de se mover como o vento, bloqueando os ataques que vinham de trás. Ela gritou alto para os dois membros restantes, continuem, eu cuidarei disso. Os fios de Yan Yu aumentaram como um exército, mas naquele momento, uma cruz de luz santa desceu de Lilith. Este golpe interceptou o ataque de Yan Yu. O som dos fios queimando estalou no ar. Incapaz de suprimir seus sentimentos, Yan Yu exclamou, ousa cortar meus fios de afeto? Como isso é possível? Aproveitando o momento de distração dela, duas figuras dispararam acima. Era Su Xianbai, pousando rapidamente do outro lado, evitando a barreira de Yan Yu. Ele aterrissou com um baque e gritou alto para que Zhong Zeqin ouvisse, todos conseguiram romper. Os três Su Xianbai, Lilith e Feng Mian passaram rapidamente com os olhos cheios de determinação.
Em seu coração, Zhong Zeqin só podia silenciosamente implorar: vocês não podem morrer, Qin definitivamente trarei Li Xin de volta. Atrás deles, Yan Yu observava enquanto cada fio era cortado e caía, seus olhos cheios de ódio. Rangendo os dentes, ela disse com raiva: não só você cortou meus fios de afeto, como também deixou os 3 escaparem. Isso é verdadeiramente imperdoável. Yan Yu, indignada, apontou para Zhong Zeqin, questionando: se Bate parar de me favorecer por causa disso, você pode assumir a responsabilidade? Zhong Zeqin realmente não entendia o que ela estava pensando. Só por causa de um canibal, você sacrificaria e obstruiria toda a equipe. Justo naquele momento, enquanto os dois estavam distraídos, o som de Pop Pop ecoou, se aproximando com os passos de alguém. Finalmente, um feixe de luz passou por Yan Yu e pela irmã Qin. A velocidade dessa pessoa imediatamente lembrou Zhong Zeqin do Din Liu. Este velho cego sempre se escondia atrás. O que ele está tentando fazer aqui? Vendo isso, Yan Yu ficou congelada no lugar, sua boca murmurando incessantemente: acabou, acabou. Eu só me concentrei na minha raiva, mas esqueci que são 5 deles. Se o plano falhar por minha causa, Bate com certeza nunca mais tocará em mim. Suas palavras caíram nos ouvidos de Zhong Zeqin, tornando impossível para ela não desprezá-la. Em sua mente, ela pensou: uma criatura que come carne é, em última análise, apenas uma criatura que come carne. Ela desembainhou sua espada e disse friamente a Yan Yu: mesmo que você cultive até a classe divina, tudo o que você consegue pensar é em acasalamento. A atmosfera parecia girar apenas em torno das duas. Aproveitando a oportunidade, Yan Yu deixou facilmente sua guarda baixa, seu corpo ensopado de suor, seu rosto cheio de um senso de agravo que não poderia ser curado, e começou a lamentar: o que você entende? Durante esse tempo, Bate esteve em Star Place. Em seu coração, só existe o dom da luz. Durante um mês inteiro, eu não tive nenhuma chance de estar ao seu lado. Yan Yu acabou se transformando em um emaranhado de ressentimento, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, olhando indignada para cima e lamentando: você tem ideia de quanto eu quero isso? Incapaz de aguentar mais, os sons vulgares de irromperam de Yan Yu, se espalhando pela floresta. Zhong Zeqin avaliou seus gritos, secretamente desprezando em seu coração, pensando: quão lasciva, como uma gata no cio. No entanto, ela logo percebeu que isso não era apenas uma mera exibição, mas também uma tática de Yan Yu. Sentindo pânico ao descobrir que havia caído na armadilha, suas pernas enfraqueceram, e Zhong Zeqin afundou no chão, os sons de ecoando ao seu redor a fizeram tremer e apertar sua espada com força. Isso não é bom. Pensou consigo mesma, seu rosto queimando, seu corpo começando a se sentir estranho e fraco. Yan Yu riu de forma zombeteira, aproximando-se com um tom repleto de desdém: você está sendo afetada pelos meus gritos? É seu primeiro gosto de amor? Zhong Zeqin não respondeu, apenas roeu os dentes, tentando manter a compostura. Mas Yan Yu não recuou, dando passos mais perto, o som familiar do farfalhar de seus passos tornando a atmosfera ainda mais pesada. A voz encantadora de Yan Yu ressoou, acompanhada de um olhar provocante: meus gritos não são apenas ruídos, eles carregam a euforia do amor entre homem e mulher. Você perde simplesmente devido à falta de experiência. Neste momento, o corpo de Yan Yu estava encharcado de suor, sua pele uma mistura de rosa e roxo, criando uma aparência que era ao mesmo tempo sedutora e macabra. Cada fio de seu cabelo parecia ganhar vida, torcendo-se como fios afiados, produzindo um som nítido de farfalhar que ecoava pelo ar. Finalmente, naquele rosto lascivo e tingido de rosa, ela desatou seu movimento, provando o prazer supremo. Era hora de ela sentir a dor do amor. Leve o coração dela. Yan Yu riu suavemente, cada mecha de cabelo disparando em direção a Zhong Zeqin. Nesse momento, suas bochechas já estavam vermelhas, seus olhos viam o perigo iminente e não podiam evitar. Ela pôde apenas se resignar, pensando: droga, eu realmente tenho que morrer aqui? O som da espada perfurando o coração pode ser ouvido. Sangue espirrou por toda parte. Yan Yu conseguiu dominar e perfurar Zhong Zeqin. A situação aqui se tornou criticamente perigosa.
Ao mesmo tempo, o grupo de Su Xianbai continuava a correr em busca de Bate. À sua frente estava Azan, o associado de Bate. Ele segurava um cetro sobre o ombro e, ao ver os guardas estelares, percebeu que Yan Yu não era confiável. No entanto, ele havia deixado ir 3 pessoas de uma vez. Feng Mian também avistou o macaco Azan e falou: de fato, há uma emboscada. Azan estava sentado em cima de uma árvore cortada. Sua voz ecoou, cheia de prazer: eu realmente quero enfrentar todos vocês, vamos ver. De acordo com o plano original, desta vez Feng Mian se ofereceu para ir primeiro. Ele sorriu, apertando os olhos, e disse: eu gosto especialmente de animais, particularmente macacos. Deixe isso comigo. Enquanto Feng Mian ainda sorria e apertava os olhos, um macaco que se parecia com Azan lançou-se sobre ele por trás, brandindo um bastão e ameaçando: pare de se gabar. Ele permaneceu inalterado, inabalável. Feng Mian provocou o macaco de volta: oh, não há apenas um. Ao esquivar-se do ataque, a grande criatura atrás dele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente para a frente. Mas o olhar de Feng Mian ainda estava direcionado para Azan, que estava sentado imóvel. Ele observou a cena animada diante dele e falou com desdém: irmão, não esperava por isso, esperava? A especialidade de Azan é a técnica de clonagem. Além disso, a força de cada clone é exatamente como a do original. O poder de combate de Azan é muitas vezes maior do que o de um predador de nível demoníaco comum. Azan continuou a agir com confiança, mas de repente ficou em silêncio, franzindo a testa de tédio ao observar o que estava diante dele. Feng Mian levantou o bastão Rui com uma mão, ampliando para várias dezenas de metros, sua largura muito maior do que 2 pessoas poderiam abraçar. Com a outra mão, ele segurava firmemente o livro Razão, usando a arma do inimigo como sua própria. Ele não esqueceu de lembrar levemente: Su Xianbai, Lilith, vocês duas sigam em frente. Não quero me envolver com meus próprios. Esta era uma estratégia que todos haviam concordado antecipadamente, então ambas responderam rapidamente, recuando para que Feng Mian pudesse lidar com Azan enquanto elas continuavam a perseguir Bate. Feng Mian imediatamente convocou os 7 pecados capitais. Seus olhos se estreitaram em uma linha fina de luz vermelha, seu rosto resoluto, exalando um calor intimidante. Este era o estado do pecado da raiva, uma postura pronta para a batalha. Do vazio acima, a atmosfera parecia estar rasgada por um estrondo ressonante ecoando pela floresta. Azan fixou o olhar em Feng Mian, sua expressão gradualmente revelando-se séria: o que está diante de nós não é simples. Ele não apenas suportou o golpe do clone, mas também pode mudar de maneira imprevisível. Feng Mian olhou ao redor e viu que Su Xianbai e Lilith haviam chegado a uma zona segura. Nesse momento, ele estava em um estado chamado pecado da raiva. Sua voz se aprofundou, ressoando pelo campo de batalha como uma declaração de guerra: vocês macacos malucos, venham até mim. Eu vou brincar com todos vocês. Não muito longe, Su Xianbai corria enquanto olhava para trás, então perguntou a Lilith com uma expressão confusa: o que há de errado com esse cara? Por que ele se transformou em alguém diferente? Lilith respondeu em um tom firme: ele pode controlar esse tipo de personalidade. Não se preocupe com isso, apenas foque em perseguir Bate. Depois de testemunhar a transformação de Feng Mian, Azan começou a deliberar. A aura dessa pessoa era extraordinária, e ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. No entanto, ainda assim falou ousadamente, declarando guerra: sua boca é muito alta. Ser tão arrogante não é bom para você. Em termos de altura, Feng Mian tinha que olhar para cima para encontrar o olhar de Azan. Em vez de ficar parado, ele rompeu para frente, avançando diretamente em direção ao seu oponente. Ele ainda segurava firmemente seu caderno, enfrentando Azan. Apenas a ação de se lançar para frente fez Azan se tensionar, cerrando os dentes e perguntando: o que você está fazendo? Você acha que Azan terá medo de você? Assim que as palavras saíram de sua boca, um tapa crispado ecoou. Foi Feng Mian quem lhe deu um tapa forte, fazendo com que o rosto de Azan se torcesse para o lado, sangue escorrendo de sua boca.
O olhar de Feng Mian era frio, sua voz transbordando arrogância. Pare de falar besteiras para mim. Azan, com um lado do rosto inchado, veia saltando em sua testa, encarou Feng Mian e gritou, nem bate nunca me deu um tapa na cara, como você se atreve? Feng Mian, vestido elegantemente mas com ações decisivas, continuou a desferir poderosos sopapos no rosto de Azan. O som de cada tapa ressoava incessantemente, cada golpe alimentando mais o fogo. Ele não parou, ao contrário, sorriu e começou a zombar, se eu quero bater, eu vou, o que você pode fazer contra mim? Azan, pego de surpresa, continuou a receber tapas à esquerda e à direita, um em cima, depois outro embaixo do queixo. O sangue jorrava de sua boca a cada golpe impiedoso. Enquanto Feng Mian estava focado em lidar com o corpo real de Azan, por trás, seu clone avançou, rugindo um aviso, seu oponente não é apenas uma pessoa. Uma vara passou pelo ar, emitindo um estalido agudo, e um flash de luz brilhou por um instante. O clone de Azan, acreditando ter atingido Feng Mian, sorriu satisfeito. Mas quando a luz se apagou, viu apenas sua própria forma tremendo, agarrando-se a uma árvore em decomposição. Seu olhar vasculhou os arredores, olhando para a esquerda e para a direita, murmurando, estranho, onde foi que aquela pessoa foi? O corpo principal de Azan, com o rosto inchado, lutou para se erguer, sua mão trêmula apontando para trás. O clone virou a cabeça, com os olhos arregalados em choque ao ver Feng Mian majestosamente em pé sobre a vara dos desejos, com os olhos cheios de desdém. Ele questionou perplexo, você? Desde quando pôde ficar ali? Impossível. Como os guardas estelares poderiam ter tal velocidade? Feng Mian sorriu, não permitindo que ele falasse mais. Ele pisou forte, respondendo com uma voz cheia de confiança, um assunto trivial. Em Star Place, apenas 6 pessoas são mais rápidas do que eu. Assim que suas palavras terminaram, ele disparou como uma flecha, dando um chute direto no queixo do clone de Azan. A força do chute o lançou para trás, ambos, o corpo principal e o clone, se aglutinando, incapazes de lutar de volta. Feng Mian ficou ali, o anel do vento de 2 faces brilhando intensamente, seu olhar frio olhando para baixo na presa derrotada. Ele zombou desdenhosamente, xingando, animais permanecem como animais. Uma surra e eles se tornam instantaneamente obedientes. A batalha se estendeu até que o céu começou a clarear. A primeira luz da manhã permeou as copas das árvores, sinalizando um novo começo. Em outro lugar, Su Xianbai e Lilith devem estar se aproximando de Bate. O som do vento assobiando ecoava no espaço, sinalizando que a tensão estava longe de acabar. Azan ainda tentava se recuperar quando de repente falou, lembrando, ainda não encontrou a localização do Dom da Luz? A perseguição de trás. Parece um pouco estranha. Novamente, se eles alcançarem, Azan sozinho provavelmente não seria capaz de lidar com isso. Percebendo que a situação era crítica, Azan imediatamente exortou Bate, você deve rapidamente encontrar pistas sobre o meteorito, então mate a garota para eliminá-la como testemunha. Bate permaneceu em silêncio, mergulhando na mente de Li Xin. Finalmente, ele descobriu um ponto suspeito em suas memórias, a cena em que ela estava caindo ao chão, perseguida por um zumbi. Naquele momento, suas roupas estavam rasgadas, seu corpo estava cheio de hematomas e seu rosto expressava medo enquanto ela olhava para a porta. Ela pensou, acabou, não há mais para onde escapar. Eu não quero morrer, quem pode me salvar? O zumbi a perseguia até a porta, rosnando de forma ameaçadora antes de se lançar em direção a Li Xin. Um lampejo de uma espada cortou, perfurando a nuca e saindo pela boca, então foi retirada em um único movimento ágil. O zumbi foi atingido por uma lâmina de Zhong Zeqin e morreu instantaneamente. Na memória de Li Xin, ela viu a pessoa que a salvou. Era uma mulher vestindo um kimono, com pele clara e longos cabelos, irradiando a aura de uma espadachim japonesa. Zhong Zeqin, naquele momento, dissera, se você quiser viver, siga-me. Bate encontrou essa cena nas memórias de Li Xin e imediatamente reconheceu que era a espadachim que ele havia encontrado antes, ela apareceu várias vezes nas profundezas da minha mente, durante vários torneios de seleção. Poderia ser.
Como ele havia previsto, o presente de luz estava pendurado no peito de Zhong Zeqin, o que significava que ele havia encontrado a pessoa que estava procurando. Esta mulher era a que mantinha Yan Yu sob controle e também a que a havia esfaqueado no peito. O sangue do ferimento escorria, formando um traço vermelho abaixo de seus pés. Zhong Zeqin, uma espadachina resiliente, agora estava suspensa, seu corpo em uma dor indescritível. Ainda assim, ela segurava firme a empunhadura de sua espada, relutante em aceitar a derrota, pensando para si mesma: não pode acabar assim, eu não posso parar aqui. Yan Yu manipulou sua espada, sua mão esquerda apoiando casualmente o queixo, falando de forma preguiçosa e despreocupada com Zhong Zeqin: severamente ferida como você está, ainda se recusa a soltar sua espada? Verdadeiramente uma oponente digna. Se não fosse pela sua incapacidade de suprimir meus gritos, talvez você tivesse conseguido me dificultar ainda mais. Seu dedo apontou para Zhong Zeqin, seu olhar revelando malícia. Yan Yu decidiu parar de brincar e deixaria Zhong Zeqin morrer em um estado de clareza. Ju. Todas as espadas dispararam instantaneamente sob seu comando, mirando diretamente em Zhong Zeqin, que estava restrita. Zhong Zeqin lutou para resistir, seus olhos fixos à frente. Nesse momento, o único pensamento em sua mente era: desta vez, eu não conseguirei salvar Li Xin. Então, fechei os olhos, aceitando que seria perfurado até a morte. Nesse instante, a gema usada por Zhong Zeqin brilhou com um estrondo alto. Esta luz até carregava energia interna, sacudindo o exterior com um rugido ensurdecedor, um sino de alerta para Yan Yu de que suas espadas haviam sido cortadas pelo presente da luz. Eventualmente, a fonte de luz se condensou ao redor de Zhong Zeqin, o som de estalos mudando incessantemente, uma figura de uma deusa da espada, suas vestes flutuando ao vento. Yan Yu deixou suas mãos caírem, cautelosa: o que é isso? Ainda assim, poderia resistir à força da espada, ela possui outro nível de energia? Os pés de Zhong Zeqin não estavam mais no ar. Ela sentiu uma corrente harmoniosa ao redor de seu corpo, algo que nunca havia encontrado antes. Esta força jorrava incessantemente de seu peito. Graças ao presente da luz, Zhong Zeqin parecia intacta, sem um arranhão. Seus pés tocaram o chão com um baque, fazendo Yan Yu entrar em pânico. Como isso poderia acontecer? O presente da luz que Bate desejava. Olhando profundamente para o corpo de Zhong Zeqin, Yan Yu ficou assombrada, dizendo: ela realmente usou sua habilidade suprema dentro dela, e no último momento, isso voltou-se contra ela, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Zhong Zeqin não tinha ideia de que havia recebido o presente da luz. Tudo o que ela sabia era que ainda estava viva e podia conquistar Yan Yu. Sorrindo, ela disse a ela: parece que o céu não fechou o caminho para mim, você não precisa temer. Minha espada é muito rápida. Yan Yu levantou a mão até a boca, um dedo já segurado entre seus lábios. Essa não era uma expressão de medo, ela até respondeu em um tom sedutor: temer? Na verdade, estou tão empolgada a ponto de tremar. A felicidade da minha futura metade de vida depende inteiramente de você. Assim que eu obter o presente da luz, Bate certamente será ainda mais afetuoso comigo. Imaginando essa cena, isso a excita ainda mais. Zhong Zeqin não pôde deixar de notar o comportamento de Yan Yu, consumida pelo desejo, e sacou sua espada. A energia elemental irrompeu. Ela pronunciou uma frase fatal para ela: você pensa demais. Um corte rápido cortou o ar como uma lâmina cortando a carne. Este movimento até superou a distância onde Yan Yu estava posicionada. Atrás dela, ouviu-se o som de árvores caindo. Um trecho de devastação imediatamente apareceu após o golpe de Zhong Zeqin. Quanto a Yan Yu, ela estava tossindo sangue, seu corpo gravemente ferido, ainda assim pensava no presente da luz, claramente já havia acabado. Que pena, Sr. Bate. Zhong Zeqin pensou silenciosamente, ver uma criatura carnívora ainda apegada a sentimentos por seu líder mesmo no momento da morte. Ela só pôde exclamar: que mulher lamentável. Yan Yu estava de fato devotada ao mestre Bate, murmurando enquanto fechava os olhos: eu ainda quero o seu amor. Yan Yu era realmente uma mulher digna de pena, como Zhong Zeqin havia dito.
Olhando para seu passado, vários anos atrás, na residência dos humanos, Yan Yu tinha apenas 18 anos. Depois de suportar uma agressão sexual, ela sentou-se na cama, soluçando. O homem, com aparência rúgida, após cometer o deboche, puxou as calças, virou-se de costas para ela. Ele ainda advertiu: não chore, você deve manter nosso caso em segredo. Se você ousar falar. Ele olhou de relance, ajustando os óculos, e acrescentou um aviso: eu farei sua vida pior do que a morte. Yan Yu foi atormentada por ele inúmeras vezes, e dessa vez ela simplesmente chorou enquanto o xingava: seu idiota, você ainda se considera humano? Vendo-a ousar insultá-lo, um tapa ecoou na quietude da noite. Ele a bateu até que sua boca sangrasse, uma bochecha inchada e machucada. Seu rosto envelhecido era claramente visível, e sua boca continuava a amaldiçoar Yan Yu: é melhor você entender sua situação. Se não fosse por eu estar cuidando de você, você já teria se tornado uma criatura que só sabe se alimentar de carne crua como sua mãe. Ele até usou a desculpa: durante este tempo, gastei muito dinheiro com você, você deveria lembrar da minha bondade. Lembrar-se da maneira desprezível que ele sugeriu significava usar seu corpo para gradualmente pagá-lo de volta. Ela tinha apenas 18 anos, ele realmente usaria essa forma de violação para fazê-la reembolsar sua dívida? Até os céus deveriam querer chorar pelo destino de Yan Yu naquela noite. Trovões rumbavam alto, e uma chuva pesada caía sobre a cidade. Yan Yu ficou paralisada no andar mais alto, seus olhos sem vida fitando o vazio através da chuva. Todos sabiam o que ela queria fazer. Uma voz sombria ecoava em sua mente, instigando-a a pular: pular vai te libertar, pular fará todo o sofrimento desaparecer. Quanto mais ela permanecia ali, mais vozes a instigavam: pule, pule, pular com a chuva significará libertação. Yan Yu seguiu o som daquela voz sombria. Naquele momento, ela realmente sentiu que viver era pior do que a morte, então era melhor fechar os olhos, ficar na ponta dos pés e pular para acabar com toda a dor horrível que suportou em vergonha. Então, ela abriu os braços, compartilhando seus sentimentos com a chuva, despedindo-se deste mundo trágico. Era difícil dizer se era a chuva ou as lágrimas de Yan Yu, sua voz vacilou ao dizer: se eu pudesse viver novamente, espero ser tratada com gentileza. Nesse momento, Bat viu-a prestes a pular, mas uma voz atrás dela se pronunciou, persuadindo-a: a morte não pode resolver o problema. Uma figura coberta de estranhas tatuagens, um carnívoro de alto nível com inteligência, levou Yan Yu a um caminho onde apenas o poder absoluto poderia achatar tudo. Então ele chamou: venha aqui e seja minha mulher. Yan Yu não se atreveu a olhar para trás, pois ele tinha a boca próxima ao seu pescoço, oferecendo-lhe um futuro que ela desejava: eu te darei poderes além da humanidade. As presas de Bat seguravam firmemente o pescoço justo e justo de Yan Yu. Ela imediatamente sentiu cada fibra de carne se transformando. A chuva ainda caía pesadamente sobre o complexo de apartamentos, mas as formas dos dois no andar mais alto já não eram visíveis. Eles haviam descido para o apartamento daquela besta. Yan Yu havia crescido um chifre negro em sua cabeça, sua essência se transformando gradualmente na de um carnívoro. Ela olhou para o covarde que acabará de lhe dar um tapa, agora tremendo, agachado no chão, olhando para ela como um monstro e gritando: vá embora, apenas vá embora, não se aproxime. Yan Yu olhou para ele de maneira fria e disse: do que você tem medo? Ela agora cresceu, tornando-se uma predadora de sangue frio, sua voz ainda mais fria: estou em dívidas com você por não devorar sua carne? Vou retribuí-lo agora. Ele, covardemente, cobriu os olhos, tremendo de medo enquanto retrucava: não, não precisa retribuir, eu só estava falando bobagens, você não precisa levar isso a sério. Yan Yu, naquele dia, havia executado a técnica da espada, transformando seu cabelo em lâminas afiadas. Ela havia perdido seu coração enquanto olhava para aquele que estava segurando seus pés. Você não estava apenas brincando no começo? Ele gaguejou, sem ousar falar alto, abaixando o rosto para não querer olhar para a figura dela. Eu estava errada, por favor, não me mate, posso lhe oferecer jovens mais saborosos, posso encontrar quantos você quiser, desde que você não me mate. O peito de Yan Yu subia e descia,
ela se inclinou e rosnou para o velho: que pena, eu não gosto de carne humana. No final, a cena de massacre se desenrolou, cada golpe da espada perfurando o corpo do perpetrador. Sangue espirrou, respingar nas paredes, no apartamento luxuoso, ninguém sabia que um pedófilo havia morrido com inúmeras espadas penetrando seu coração. Yan olhou silenciosamente para o velho e rapidamente virou o rosto, saindo daquela porta. Ela caiu em um transe, perguntando-se: esse é o tipo de pessoa pela qual devo renunciar à minha humanidade? Ela apertou as mãos com firmeza, contemplando profundamente, perguntando a si mesma: vale a pena tudo isso? No final, decidiu escolher se tornar um colapso de polo ardente. O guarda-costas ao lado do líder Bat assumiu a forma de uma demoníaca sedutora, encantadora e atraente. Depois que Zhong Zeqin lidou com Yan Yu, ela pretendia continuar se movendo para alcançar o grupo de Su Xianbai. Mas, depois de caminhar uma curta distância, um sussurro de cabelos roxos se prendeu firmemente à perna de Zhong Zeqin. Ela olhou para baixo e reconheceu que esse fio de cabelo parecia estranhamente familiar. Zhong Zeqin se virou e viu que Yan Yu havia acordado em algum momento, o que fez sua cabeça doer. Ela não estava morta após levar uma espada dela, perguntou-se se Yan Yu estava fingindo estar louca ou se realmente havia perdido a sanidade. Yan Yu exibiu uma expressão de pena e, com um tom um pouco menos lascivo e completamente cansado, reclamou para Zhong Zeqin: sinto-me muito desconfortável, parece que não consigo lembrar de nada. Você pode me ajudar? Zhong Zeqin disse: isso é algo que uma criatura antropófaga poderia dizer? Além disso, ela realmente não está morta. Isso deixou Zhong Zeqin perplexa. Ela decidiu que salvar uma vida a mais valia mais do que construir 7 torres. Afinal, suas habilidades com a espada poderiam eliminá-la a qualquer momento, então ela levou Yan Yu consigo. Enquanto isso, Azan ainda carregava Bat em suas costas, correndo desesperadamente para a frente. Azan estava repleto de inúmeras dúvidas sobre o dom da luz e não pôde deixar de perguntar: qual exatamente é o poder do dom da luz? Bat já é forte o suficiente, por que você continua tão obcecado por isso? Aquele em seus ombros suspirou, certamente Bat havia lhe feito a pergunta mais ridícula: você pergunta isso porque ainda não alcançou o reino de um homem forte? Ele começou a relembrar o tempo em que consumiu almas humanas. Eu suportei inúmeras dificuldades para cultivar até o pico da classe de deuses. Quando não consegui mais avançar, me senti extremamente solitário. Achei que era o mais forte do mundo, mas estava errado. Mencionando isso, ele contou uma história de tirar o fôlego para Azan. Uma vez perdi uma batalha, derrotado por um jovem humano. Azan estava preocupado quando viu Bat, que uma vez criou o caos, sendo desafiado por alguém. Ele perguntou: você perdeu para um humano de novo? E ele é apenas um bebê, você está brincando? Bat caiu em profunda reflexão, percebendo que tinha muito tempo. Conversar demais com Azan provavelmente levaria à esquecibilidade, então ele confirmou a verdade: aquela pessoa é verdadeiramente um gênio em combate. Ele é Long Min, aquele que mais tarde construiu o Palácio Estelar. Se não fosse pela Elesis of Jin, eu não teria necessariamente perdido. Os dois haviam corrido uma boa distância, restando apenas um pequeno trecho para alcançar o cemitério. Azan ouviu as próximas 3 palavras: o mestre fez a transição para Elesis of Jin. Após a morte de Long Min, Bat encontrou seu corpo, mas o paradeiro da Elesis of Jin permaneceu incerto. Essa sempre foi uma ameaça oculta em meu coração. Ele suspirou. Bat estava inconsciente de que Long Min havia encontrado Su Xianbai, o jovem de vermelho que o caçava. Ainda assim falou com certeza: se eu conseguisse obter o presente da luz, tudo seria diferente. Adotando a aparência de Li Xin, Bat controlou seu corpo para ficar de pé, esticando os braços em direção à planície sem fim, imaginando com prazer o futuro. O presente da luz poderia me ajudar a resistir à energia da privação da Elesis of Jin, permitindo-me ultrapassar os limites da classe divina e embarcar no caminho para me tornar um devorador da classe divina. Azan de repente sobressaltou: então Bat quer alcançar o nível de Deus. Bat olhou para ele e respondeu: só assim posso me declarar campeão deste mundo. Nuvens pesadas começaram a cobrir o sol, sinalizando maus presságios.
Foi também o momento em que Azan parou, olhou para frente e anunciou: Bate, chegamos. O som pesado de passos ecoava, este era o cemitério dos guardas. Azan olhou para Bate e sugeriu deliberadamente: deixe uma marca para Yan-Yu. Ela pode nos seguir e será conveniente para nos reunirmos. No entanto, Bate respondeu que não era necessário. Ouvindo o som pesado ressoar neste espaço sinistro, juntamente com a voz de Bate tingida de um sentimento de presságio, ele disse a Azan: Yan-Yu não conseguirá voltar. Quando a enviei para emboscar os guardas estelares, não pensei que ela conseguiria retornar. Azan olhou para Bate com incredulidade, questionando-o perplexo: o que você quer dizer? Você pretendia abandonar Yan-Yu desde o começo? Ela disse que éramos família. Bate, cujo coração era gelado, continuou a caminhar em silêncio e lembrou a Azan: se usar Yan-Yu pode trocar pelo dom da luz, então essa transação vale a pena. Além disso, família é um conceito para humanos, criaturas puras como nós não precisam de tais coisas. Bate ordenou friamente a Azan: vamos, entrar no cemitério dos guardas vai desfazer os perseguidores. Não é fácil para ele alcançar seu objetivo. Assim que as palavras de Bate terminaram, uma deslumbrante espada dourada desceu abruptamente. Bate rapidamente percebeu a ameaça, e Azan também reconheceu o perigo, olhou para trás, mas já era tarde demais. Ambos os vilões se esquivaram em rápida sucessão, conseguindo evitar o golpe mortal. A espada cortou o ar, deixando uma faixa brilhante e exibindo sua poderosa força destrutiva, despedaçando uma seção da floresta. Azan olhou para a cena diante de si, sentindo uma sensação avassaladora de perigo, tendo escapado por pouco, sabia que se não o tivesse feito, sua cabeça teria sido certamente separada do corpo. O golpe da espada não só quebrou galhos, mas também criou uma profunda cavidade no chão, com poeira subindo obscenamente, o que também atraiu a atenção de Bate. Ele não esperava que um único golpe pudesse esculpir tal fenda. Isso era algo que Bate havia previsto. Os guardas das estrelas não eram adversários triviais, o que explicava por que Yan-Yu não conseguia contê-los. De cima, uma voz fria ecoou de Lilith enquanto ela desenhava sua espada. Svi. Um som agudo ressoou, sinalizando àqueles abaixo: ouçam, qualquer um que cruzar este limite será morto sem misericórdia. A figura inteira de Lilith apareceu diante dos dois conspiradores. Bate olhou para cima para ela, se gabando ainda mais: ela é apenas um nível S dos guardas das estrelas, ela não pode me matar. Lilith observou enquanto ele pulava sobre o abismo que ela havia criado, ouvindo até mesmo ele sinalizar: Azan, vamos para o cemitério. Ela o havia avisado, mas Bate continuava alheio ao perigo. As habilidades com a espada do Cavaleiro Sagrado não o deixariam levar a cabo seu plano. Ela mirou deliberadamente sua espada em Azan, instilando medo nele. Era rápido demais, seus olhos não conseguiam acompanhar. Lilith avançou direto em direção a Bate. Bate abriu uma barreira protetora, as duas ondas de choque colidindo com um estrondo ensurdecedor. Ele se recusou a confrontá-la diretamente, continuando a avançar calmamente, dizendo: você realmente está tentando atacar, este corpo pertence ao seu povo. Dentro do campo protetor, o crepitar de correntes elétricas ecoava junto ao aviso de Bate: mas eu já te disse, você não pode me matar. Desde que conheci aquele cara, absorvi a energia dos danos dele e a transformei em um escudo protetor. Você pode quebrar meu escudo? Azan ficou de lado, observando as duas pessoas se confrontarem, e agora entendia como Bate conseguia repelir as armas dos guardas estelares. Lilith também respondeu francamente a ele: parece que você ainda não entendeu, quando se trata do dano infligido às inúmeras coisas, ninguém nos guardas estelares me supera. Ela continuou a exercer força, a ponta de sua espada se partindo enquanto penetrava pela barreira protetora, como se tudo o que precisasse fosse uma pequena fissura para que a espada sagrada cortasse seu caminho. Bate, inesperadamente, sentiu uma sensação de perigo, a luz em seus olhos piscando. Com um instinto próprio, percebeu que, se não conseguisse evadir-se, as coisas poderiam dar muito errado, mas ele conseguiu desviar a tempo, sofrendo apenas um leve corte em sua bochecha pela lâmina de Lilith.
Ela estivera tão perto de revelar sua verdadeira forma, fazendo com que o vidro se estilhaçasse para fora. O som da espada cortando o chão ecoou com um clamor distinto. O vidro de Li Xin se partiu e quebrou em fragmentos após o recente ataque. Bat se preparou, seus movimentos se tornaram sinceros, revelando o comportamento de um predador enquanto exclamava: "Isso foi realmente perigoso, as habilidades de espada dela são algo especiais." No entanto, ela teve a oportunidade de me atingir com aquele golpe, mas escolheu desviar. Parece que ela ainda possui energia do dom da luz. Lilith ignorou completamente ele. Este era o plano dos guardas estelares quando perseguiram até a borda do cemitério. Ela desembainhou sua espada, falando principalmente por ele: "Errei o golpe, parece que já faz tempo desde que pratiquei minhas habilidades com a espada adequadamente." Bat ouviu isso e a chamou, observando quão fracas eram suas habilidades de mentira. A espada que Lilith levantou fez um movimento rápido novamente, e sua ação fez Bat franzir a testa em confusão, soltando um som de surpresa. Descobriu-se que Lilith havia lançado um golpe de aviso. O chão sob eles estalou, e então uma fenda surgiu do furo. Ela lançou um olhar desafiador a Bat, provocando: "Esse corpo seu impede você de liberar totalmente seu poder, não é? Acelere e use sua verdadeira forma para competir comigo, meu próximo golpe não vai errar." Ela se virou para enfrentar Bat, que estava na borda da floresta, o vento forte ainda uivando entre eles. Lilith continuou seu desafio: "Vamos, quero ver sua verdadeira força. Você é um predador de classe divinal, certamente suas habilidades não estão apenas escondidas dentro do corpo de outra pessoa, estão?" Seu gesto de convocar o oponente fez Bat se sentir insultado. Qualquer um se sentiria da mesma forma se fosse humano. Mas ele não era isso, ele era Bat, um ser astuto e canibalístico. As palavras dela o fizeram bufar levemente enquanto ele questionava provocativamente Lilith: "Enquanto eu tiver este corpo, você não se atreverá a me atacar. Suas provocações são velhas e cansativas, quem cairia na armadilha?" Azan, que estava parado ao lado, não pôde mais se conter e interveio: "Não subestime os outros. Você mal raspou minha cabeça, Azan ainda não acertou as contas com você." Bat não esperava que Azan fosse tão ousado, e seu olhar se aprofundou. Azan balançou o punho em direção a Lilith, declarando: "Uma luta de 2 contra 1? Você está pedindo a morte." De fato, sob Bat, ele tinha um grupo leal, mas sem cérebro. Lilith virou levemente a cabeça e falou para Azan: "Quem te disse isso?" "Estou completamente sozinha." Enquanto Azan ainda abria a boca para gritar em confusão, um forte chute ressoou. Este sapato era indubitavelmente de Su Xianbai, pisando na cabeça de Azan, fazendo suas mandíbulas se fecharem dolorosamente e lágrimas se acumularem em seus olhos. Sem se importar em lutar contra ele, ela simplesmente usou Azan como um trampolim e saltou para a frente, recrutando a tempestade para atacar o antagonista Bat, enquanto lembrava Lilith: "Haja de acordo com o plano." Vendo que Su Xianbai havia alcançado um estado de equilíbrio, Lilith respondeu: "Não me esqueci." A equipe dos Guardiões Estelares introduziu um fator adicional, surpreendendo Bat: "O que eles querem fazer com o plano?" Quando ele olhou para Su Xianbai parado em meio à turbulenta tempestade púrpura, Bat recordou que essa energia parecia familiar de algum lugar. Cercando Su Xianbai estavam os sons crepitantes do campo eletromagnético. Toda essa energia que ele havia coletado da infinidade do Jin. Ele a separou e a direcionou para Bat, formando um ataque superdestrutivo com uma barragem de bombas de trovão descendo, visando atingir com força em um único golpe, combinado com o olho do deus demônio injetando estimulantes em cada bomba de trovão, esperando o ataque mais eficaz possível. Bat permaneceu desafiador, observando a chuva de bombas cair sobre ele. Ele olhou para baixo sobre a abordagem de Su Xianbai, acreditando que o jovem carecia de experiência, e que dispersar uma energia tão vasta em um ataque final só poderia resultar em falha. Seu escudo resistiu com sucesso ao bombardeio. Os sons das explosões ecoavam continuamente, enquanto o espaço se preenchia com uma camada de fumaça e estilhaços. Bat estava absorto em prestar atenção no ataque de alta altitude de Su Xianbai.
Quando desviou o olhar, imediatamente percebeu algo errado. Chuva de bombas, isso é apenas um ataque simulado, uma distração para minha visão, o verdadeiro perigo é... Claro, era Lilith. Ela saltou para frente, executando sua técnica sagrada abrangente, forçando-o a responder à lâmina da cavaleira sagrada. Lilith cortou com intenção, atravessando o pensamento de Bate. Ele se moveu rapidamente, esquivando-se mais uma vez, enquanto afirmava com confiança para os dois: já frustrei seu plano. Vendo-o baixar a guarda, Lilith sorriu em resposta: não, você mordeu a isca. Antes que ele pudesse antecipar, antes que pudesse até mesmo pousar, uma sombra de Su Xianbai estava pronta para se fechar atrás dele. No momento em que estava prestes a ser capturado, Bate pôde apenas exclamar: o que? O rosto de Su Xianbai surgiu gradualmente enquanto ele sussurrava no ouvido de Bate: o plano de batalha foi um sucesso. Todo o corpo de Bate foi imobilizado por Su Xianbai por trás, tornando-o incapaz de se mover. Esse é o profundo significado do jiu-jitsu. A energia dele estava se esvaindo. O que estava acontecendo? Ele conjecturou: seria que você conhece a infinidade do sombrio? Su Xianbai não o refutou, ele admitiu: isso mesmo, se você não quiser que eu drene toda a sua energia, então saia obedientemente do corpo de Li Xin. Em suas últimas palavras, ele colocou um pouco mais de força, xingando-o: saia. No limite de Bate, ele forçou seu doppelganger a emitir um som alto, uma energia roxa brilhante irradiando em todas as direções. Azan também sentiu a infinidade do sombrio, o que fez Bate ficar cauteloso, pairando em torno daquela pessoa. Lilith observou: este era o plano de batalha que Su Xianbai e ela haviam cuidadosamente elaborado antes do ataque. Não poderia haver erros, ela só podia rezar: Su Xianbai conseguirá realmente? Após um momento, esperando a poeira assentar, havia apenas o som do vento uivando. Uma figura saiu da luz roxa, era Su Xianbai, segurando o corpo de Li Xin. Lilith ficou encantada por a equipe espiritual ter conseguido seu plano. Ele realmente tem alguns truques na manga. Ele salvou completamente Li Xin daquele cara sem um arranhão, o que não é uma tarefa fácil. Su Xianbai colocou Li Xin contra uma árvore que havia sido cortada por Lilith mais cedo, enquanto simultaneamente criava um escudo protetor. Enquanto fazia isso, ele disse: este escudo protetor é algo que aprendi com aquela pessoa, deve ajudar a te manter fora da batalha. Posso apenas confortar a inconsciente Li Xin. Você pode descansar um pouco, eu voltarei para continuar lutando. Quando você acordar, eu já terei resolvido tudo. Do meio da poeira nebulosa, a risada de Bate ecoou: ha 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 ha. Su Xianbai perguntou de forma brusca: você ainda pode rir? Bate respondeu, sua voz ainda mais exagerada do que antes: não só obtive pistas sobre o presente da luz, mas agora você também trouxe a infinidade do escuro bem à minha porta. Minha figura está claramente diante de você, meu corpo coberto de tatuagens, minhas presas e língua vermelha, rindo de depravação. Esta é uma grande celebração, eu deveria estar rindo? Ele olhou para o céu e, na atmosfera sombria, um raio de energia azul brilhou sobre ele. Su Xianbai e Lilith ouviram-no declarar com orgulho: você, escolhido pelo céu, é Bate. Su Xianbai falou para lembrá-lo: você está ficando um pouco orgulhoso muito cedo. Só agora, eu pelo menos absorvi metade da sua energia. Você acha que pode conquistar a infinidade do sombrio? Ele fez o punho, o som de estalos ecoando, alertando Bate. O homem calvo balançou a cabeça e, mesmo ouvindo o aviso de Su Xianbai, não se deixou abalar ao exibir suas habilidades. Eu, Bate, não perderei para uma pessoa com a mesma habilidade duas vezes. No entanto, usar um pouco de energia não é um problema para mim. Agora, ele voltou sua atenção para os subordinados que estavam sob ele e chamou: Azan, diga a eles meu grande título. Azan imediatamente respondeu, apresentando o homem com um tom que era ao mesmo tempo solene e extremamente orgulhoso: o líder Medical Luder, Lord Bate, é um ser capaz de controlar as almas do submundo. Isso era tudo o que Bate precisava. Ele revelou sua verdadeira forma e força interior, declarando para os guardas das estrelas: agora vocês entendem? Eu não vim aqui para fugir de vocês.
A atmosfera se tornou sombria enquanto ele expunha seu plano. O significado dos guardas é minha prisão subterrânea. Aqui, posso comandar milhares, até dezenas de milhares de almas humanas. Elas podem fornecer um impulso energético sem fim. Seus olhos brilhavam enquanto afirmava: aqui, sou o campeão. Lilith e Su Xianbai cruzaram os braços, ouvindo o esquema de Bate, e ela entendeu bem como a situação havia mudado. Parece que o subestimamos. Su Xianbai só pôde recorrer ao plano original. Por enquanto, não tinham outra escolha a não ser responder casualmente a ela. Afinal, com as coisas como estavam, havia apenas um caminho a seguir. Ambos se resolveram em uníssono, aplaudindo a intenção de pôr um fim nele. Bate e Azan certamente não ficaram parados esperando serem derrotados pelos dois. Ele reagiu rapidamente, enquanto em um canto profundo do cemitério dos guardas, um vento frio sussurrava pelas folhas, produzindo um som contínuo de zumbido. Ma Fei lançou um soco forte, adicionando outra alma. A força de Ma Fei colidiu com uma árvore, resultando em um som crepitante. As árvores tombavam a cada ruído impactante. Por onde Ma Fei passava, uma onda de raiva emanava. Toda a extensão da floresta estava repleta de rochas. Os pés de Ma Fei batiam pesadamente no chão. O próximo passo foi obstruído por um boulder suspenso. Ma Fei usou sua força interior para estilhaçá-lo, produzindo um som estalante. O boulder foi atingido com força, rachando-se em dois, com as fissuras se espalhando para fora, resultando, por fim, em um estrondo ensurdecedor ao se despedaçar em incontáveis pequenas peças que voaram em todas as direções. Cada um de seus passos liberava silenciosamente uma imensa onda de força interior. Circundando a área do cemitério, ele colidiu com inúmeras entidades flutuantes, deixando-o perplexo. Que diabos é este lugar? Estou andando a noite inteira e ainda não encontrei uma saída. Isso era um lembrete dos avisos dos Guardiões Estelares de nível SN.8, especialmente em relação à alma de Ma Fei. Enquanto ainda se sentia oprimido e procurava uma saída, os espíritos reapareceram ao redor de Bate. Eles não tinham sido todos afastados. Por que estão de volta? Além disso, até formaram uma estranha formação. Eles se alinharam e dispararam rapidamente à frente. Ma Fei deduziu: eles devem ter sido influenciados pelo meu golpe e estão me levando. Voltando para a batalha decisiva entre Bate, Su Xianbai e Lilith, Bate estava atualmente convocando as almas vingativas do cemitério uma a uma. Ele pretendia trazer as almas para amplificar seu poder. Testemunhando as almas de cisne correndo para fora da floresta escura e se reunindo acima de Bate, elas formaram uma formação semelhante a um funil, com a boca do funil direcionada diretamente para sua boca. Su Xianbai rapidamente percebeu o cheiro de perigo. Tantas almas, quantas pessoas este aqui matou? Lilith também testemunhou a cena e concluiu que ele era alguém imperdoável. Tirar tantas vidas, uma vida em troca simplesmente não era o suficiente. Bate estava na base do funil, e tudo o que precisava fazer era abrir a boca, e os espíritos vingativos corriam para dentro de seu corpo. Sem hesitação, ele falou: venham, tornam-se parte do meu corpo, eu os levarei para viver para sempre. Ondas de espíritos vingativos foram engolidas por ele. O som de dois tuds ecoou simultaneamente. Era Lilith e Su Xianbai que haviam agido. Eles não podiam permitir que ele devorasse todas as almas, caso contrário, seria um desastre completo. Eles precisavam cortar sua técnica secreta. Azan viu isso e correu para bloqueá-los, parando rapidamente na frente dos dois, advertindo-os: comigo, Azan, aqui, ninguém irá perturbar Bate. Lilith colocou sua espada sobre o ombro e respondeu de forma brusca: correr assim é simplesmente pedir a morte. Azan lançou um olhar para a espada sagrada em sua mão e, de repente, sentiu uma pontada de medo. Ela está ficando agitada. Num instante, ele provocou tola e imprudentemente Lilith. Ela só precisou saltar e, com um movimento rápido, a espada cortou limpidamente o pescoço de Azan. Mesmo Azan não teve tempo de ver o ataque se aproximando, ele pôde apenas exclamá-lo: a espada é rápida demais. Depois disso, ele vacilou alguns passos. Su Xianbai e Lilith desceram ao chão, passando por Azan.
Atrás deles, um estrondo ecoou, a colisão entre um corpo massivo e o chão produziu um som que concluiu uma vida. Quando os dois olharam para Bate novamente, ambos caíram em contemplação. Su Xianbai falou, ainda estamos um passo atrasados. Bate havia se transformado completamente, tendo consumido todos os vrites que acumulou no cemitério. As almas nutritivas estavam compactadas dentro de seu corpo, fazendo com que ele se parecesse com um balão flutuante, redondo e rechonchudo, com 4 apêndices parecidos com varas se agitando. Ao seu redor, um som de I sinalizava que o balão estava sendo superinflado. Ele estava arrogante e desafiador, essa é a sensação de invencibilidade. Então, com um grande estrondo, ele explodiu em si mesmo. Lilith se virou para lembrar Su Xianbai, não subestime, uma explosão definitivamente resultará em morte. Primeiro veio a explosão, seguida pelo Is, uma fumaça esverdeada se espalhou pela área. Bate reapareceu e, mais uma vez, lançou um ataque. Desta vez, não havia uma cruz sobre sua cabeça, seu corpo era musculoso e 2 garras afiadas cresciam. Após consumir a alma maligna, ele se transformou em um Lorde Predador de classe divina, Bate em sua forma de alma de cisne. A primeira coisa que ele fez após evoluir foi atacar rapidamente e silenciosamente com uma garra em Su Xianbai. Su Xianbai imediatamente ativou seu escudo e gritou para Lilith ouvir, perigo, esconda-se atrás de mim. Na zona de combate, houve um grande estrondo quando o escudo do guarda colidiu violentamente com o ataque de Bate. Fumaça se pressentiu rapidamente, criando uma grande amassado. Su Xianbai, sendo o portador do escudo, sentiu o imenso poder por trás do golpe enquanto erguia sua mão. Esse é realmente a sua verdadeira forma? Su Xianbai se perguntou, se não fosse pelo meu escudo protetor, temo que teria sido obliterado. O som crepitante ainda ecoava enquanto o escudo começava a mostrar sinais de quebra. Su Xianbai podia sentir a barreira protetora se aproximando de seu limite. Ele lembrou a si mesmo e a Lilith que deviam evitar o próximo ataque a todo custo. Isso tocou Lilith. Ele era claramente apenas um guarda de nível A, mas se apressou a bloquear o ataque por ela. Eu não esperava que ele fosse confiável em um momento crítico, apesar de ser um pouco perverso. Bate sentiu que havia algo errado após testar sua técnica. Olhando para sua palma, ele percebeu, esta não é a forma mais perfeita de mim mesmo. Isso é apenas cerca de 70% do poder que tenho no meu auge. Ele precisava alcançar 100% de poder, então cerrou os dentes, sentindo que algo estava errado, mas então reconheceu o problema. O som de um barulho forte veio de trás, e Ma Fei apareceu da floresta. Ma Fei suspirou, finalmente saí da floresta sombria, a luz do sol é maravilhosa. Ao ver Bate parado à sua frente, Ma Fei encontrou a situação estranha. Ele olhou para o ser mutante diante dele, com cabelo desgrenhado e uma voz profunda, quem é você? Bate ficou irritado por ter sido esquecido por Ma Fei, e respondeu, você é rápido para esquecer, já se esqueceu de mim tão rápido, Ma? Ma Fei permaneceu impassível, respondendo, do que você está falando? Eu nunca te conheci. Bate não tinha intenção de continuar persegui-lo, soltando um suspiro, deixa pra lá, isso não é importante. O que eu quero saber é o que você fez com meu escravo da alma. Ma Fei imediatamente entendeu a intenção de Bate, levantando seu punho e dizendo, você está falando sobre os espíritos inquietos no cemitério? Usarei meu punho para ajudá-los a encontrar a paz. Ele não mostrou sinais de medo em relação ao poder de Bate, apenas sentindo-se um pouco estranho. Ao ouvir isso, Bate de repente percebeu, então era você, aquele canalha, a culminação dos meus esforços ao longo dos anos. Ele ficou tão irritado que perdeu o controle, sentindo que a parte faltante de sua força se devia à interferência de Ma Fei com as almas que havia coletado. Bate ergueu a mão e imediatamente lançou-se contra Ma Fei, desferindo um golpe poderoso que pegou Ma Fei de surpresa. O som do impacto ecoou enquanto Ma Fei era enviado para longe. Bate se moveu ágil como um gato selvagem, declarando com confiança aos 3 deles, mesmo com apenas 70% da minha força, isso é mais do que suficiente para lidar com vocês. Apesar de ter sido derrubado, Ma Fei não demonstrou sinais de raiva.
Ele se levantou lentamente, ajustou suas roupas com um som suave e, em seguida, caminhou com passos firmes. Sua mão ainda segurava firmemente o saco marrom, sua expressão calma, mas essa ação surpreendeu Bate, e ainda ouço Maffei elogiando. Bate estava um pouco surpreso, seu soco é sólido. Se não fosse pela pressão do tempo, eu teria gostado de treinar com você por alguns rounds.